17 anos se passaram e mesmo assim essa história continua cheia de lacunas e mistérios. Em 2008, o Brasil parou para acompanhar a tentativa absurda de um padre que decidiu cruzar o céu preso a centenas de balões. O plano saiu do controle, o vento levou tudo para o oceano e o contato foi perdido. O caso acabou virando uma das mortes mais estranhas já registradas no país. Meses depois, apenas a metade inferior do corpo foi encontrado no mar. E a outra metade? A parte superior nunca apareceu, nenhuma explicação oficial, nenhuma hipótese aprofundada, nenhuma resposta convincente. Hoje, mais de uma década depois, a pergunta ainda incomoda. O que realmente aconteceu com o padre do balão naquela noite? Onde foi parar a metade superior do corpo dele? Será que não sabem ou só não querem falar? Nesse vídeo a gente revisita o caso, relembra os fatos, os erros, as coincidências estranhas e tudo aquilo que 17 anos depois ainda permanece sem explicação. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Adelir Antônio de Carli, ele nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no dia 8 de fevereiro de 1967. E dá para dizer que o Adelir ele era, no mínimo, um sujeito peculiar. Ele era sacerdote católico, ativista dos direitos humanos e alguém que desde cedo desenvolveu uma relação curiosa e bastante perigosa com o ato de voar. Sim, ele simplesmente amava sair voando por aí. Essa paixão era tão grande que, segundo a Folha de São Paulo, Carli chegou a iniciar um curso de parapente em 2005. O problema é que ele nunca conseguiu concluir esse curso. E o motivo não foi acidente nem falta de equipamento. De acordo com o instrutor da época, Márcio Lichtnol, a explicação foi bem simples: a falta de disciplina e assiduidade. Basicamente, Adelir ele não era exatamente um exemplo de comprometimento com as aulas. E por causa disso, na prática, o famoso padre voador, padre do balão, ele acabou sendo convidado a se retirar do curso. Sim, ele foi praticamente expulso mesmo. Porém, esse atraso de percurso no curso não diminuiu em nada a obsessão dele pelo céu. O motivo do voo. Muito antes de ficar conhecido como padre do balão, o Adelir ele já chamava a atenção por um motivo bem diferente. Ele foi responsável por denunciar uma violência pesada, com direito à tortura e tudo mais, praticada por agentes da segurança pública contra moradores de rua em Paranaguá, cidade onde atuava como sacerdote. As acusações eram tão graves e bem fundamentadas que acabaram resultando na prisão dos envolvidos aí nas agressões. Além disso, o religioso também mantinha um projeto social chamado Pastoral Rodoviária, voltado ao acolhimento espiritual de caminhoneiros na cidade portuária de Paranaguá, no Paraná. Isso mostra o quanto ele era ativo e presente na comunidade onde morava e exercia o sacerdócio. Só que o Adelir ele tinha um grande problema para colocar suas ideias em prática: faltavam recursos, faltava dinheiro. E foi justamente dessa limitação que surgiu a ideia que mudaria a vida dele para sempre. O voo com os balões era para divulgar as ações da Pastoral Rodoviária. Padre Adelir queria ajuda para acabar de construir um centro de atendimento ao caminhoneiro. Um baita amigo que a gente tinha e não está aqui conosco agora, né? Uma vida sem luxo, em acomodações modestas, apenas um cantinho para rezar. Ele percebeu que precisava chamar atenção para conseguir dinheiro para os seus projetos. E foi aí que ele decidiu então que faria isso de forma mais extrema possível. O primeiro voo. Acredite se quiser, mas o primeiro voo deu certo. O voo que acabou dando errado veio depois. Mas a verdade é que foi justamente esse primeiro sucesso que deu a ele a confiança para que, mais adiante, perdesse completamente o juízo e fazer o que fez. Essa primeira aventura pelos ares aconteceu no dia 13 de janeiro de 2008. Usando cerca de 600 balões, Adelir decolou da cidade de Ampere, no Paraná, e conseguiu pousar com sucesso em San Antônio, na província de Misiones, na Argentina. Foram cerca de 4 horas de voos, percorrendo aproximadamente 25 quilômetros e alcançando uma altitude impressionante de 5.300 metros. O feito era extremamente arriscado, mas ainda assim ele conseguiu exatamente o que queria. Adelir ele ganhou espaço na mídia, o padre virou manchete, passou a ser assunto e se transformou num personagem conhecido ali na região. E foi nesse momento que nasceu o apelido que entraria para a história: Padre do Balão. Só que essa fama repentina, logo no início do ano, durou pouco. Os recursos arrecadados ainda estavam longe de ser suficientes para sustentar a causa que ele defendia. Foi então que Adelir decidiu ir além. Muito além, talvez até demais. A tragédia.
Senhores, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Então presta atenção no que eu vou te mostrar agora, tá? É onde eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinador oficial aqui desse canal. Na Blaze você encontra de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para poder operar. Senhores, a gente está aqui na página inicial da Blaze, então tem aqui a área de cassino, a área de esportes, a gente vai para a área esportiva e eu já vou direto aqui no Liga dos Campeões, tá? Que vai ter jogão, vai começar dia 20 já, né? Tá perto aí. Bom, olhando aqui os jogos, eu já notei que tem alguns jogos bons, como por exemplo aqui, ó, Inter de Milão, Real Madrid de Mônaco, ó, Paris Saint-Germain também, mas eu vou aqui no Real Madrid e Mônaco, tá? A odds aqui pro Real Madrid 1.28, empate 6.0 e pro Mônaco 9.0, né? Então o Real Madrid acaba sendo o favorito, eu vou no Real Madrid mesmo. Aqui tem os valores, você escolhe qual que você quer e efetua a sua aposta. Pronto. Agora é só esperar dia 20 tá aí já e torcer pro Real Madrid. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link que vai estar aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, cadastro 100% digital e seguro. Lembrando, é apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. No dia 20 de abril de 2008, o Padre do Balão ele se preparava para a sua tentativa mais ousada até então. Dessa vez, o plano era muito mais ambicioso, permanecer cerca de 20 horas no ar, saindo do Paraná com destino ao Mato Grosso do Sul. O equipamento chamava a atenção e parecia coisa de missão extrema. Ele levava paraquedas, capacete, roupas impermeáveis, GPS, telefone celular, telefone via satélite, coletes salva-vidas, traje térmico de alumínio e comida suficiente para 5 dias. Ou seja, pelo menos no papel, preparado ele estava. No domingo chuvoso, os fiéis foram chegando para a missa especial. O senhor veio por causa da missa ou para ver o padre voar? Ah, os dois, né? Bonita. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. Então, na verdade, o que nos desgasta é a questão da montagem disso aqui e depois, 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois vou voar sempre em tempo bom. Havia imprensa no local, câmeras ligadas e muita gente acompanhando tudo ao vivo. O Brasil inteiro já estava sabendo e curioso para ver até onde iria aquela ousadia do padre. Preso a cerca de 1000 balões, Adelir então subiu e subiu rápido demais. Em pouco tempo, ele já havia atingido aproximadamente 6.000 metros de altitude. Com essa quantidade de balões, o padre deve viajar a cerca de 5.000 metros de altitude. Com ele lá em cima, vão estar ainda um telefone celular por satélite, GPS e 140 litros d'água. É o lastro que o padre voador libera à medida que precisa subir mais e que também vão garantir o sucesso do pouso. Mas não demorou para que ficasse claro que algo estava dando errado. Para começar, as condições climáticas já eram desfavoráveis ao voo desde o início, e segundo as investigações feitas posteriormente, também faltou um planejamento técnico adequado para que aquela tentativa fosse realizada no meio de condições tão ruins. O vento desviou completamente a rota prevista e começou a empurrar o padre em direção ao Oceano Atlântico. E foi aí que o caos e o medo passaram a tomar conta. O que deveria ser um evento festivo, acompanhado com curiosidade e expectativa, rapidamente se transformou num verdadeiro show de terror e tensão. Pode falar, padre. Tá indo ou não tá indo? Tá indo. Passa a posição. Isso, ele não aceita. Meu Deus do céu. Não foram apenas momentos de desespero, mas horas que se seguiram de forma dramática desde que o padre Adelir de Carli subiu e não demorou muito a dar o alerta de que estava sem rumo entre as nuvens. Adelir chegou a ligar para a polícia militar pedindo ajuda para operar o GPS e informar corretamente as suas coordenadas. Durante a ligação, ele contou que a bateria do celular estava acabando e pediu que as autoridades fossem acionadas, já deixando claro o nível de preocupação com tudo o que estava acontecendo. No primeiro contato com a Terra, 17 minutos depois da decolagem, Padre Adelir disse estar a 5.800 metros de altitude. Ele levava um variômetro, instrumento capaz de dar este tipo de informação.
A partir do momento em que ele detectou que o deslocamento do balão estava se dando no sentido errado, quer dizer, em direção ao mar, aí tinha que ter sido tomada uma decisão drástica de rompimento daquelas cordas que seguravam os balões para poder descer. Naquele momento, ele estava a cerca de 25 quilômetros de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, quando conseguiu fazer esse último contato com a Terra. Depois disso, o silêncio tomou conta. Agora pensa no desespero da situação, sozinho, no escuro, sendo levado pelo vento, sem saber exatamente para onde estava indo. Eu preciso entrar em contato aqui, eles me ensinam a operar esse GPS aqui para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém por terra pode saber onde eu estou. Tudo isso é muito primário, isso tudo se aprende num curso, no nosso caso, num curso de balonismo. Quando o novo piloto pretende ser balonista, ele vai aprender, ter inclusive aulas sobre GPS. No dia seguinte ao voo, Adelir de Carli ele foi oficialmente dado como desaparecido. As buscas mobilizaram a Marinha, a Aeronáutica, um avião particular alugado pela família e até bombeiros voluntários. Durante cerca de um mês inteiro, equipes vasculharam o mar na região onde se acreditava que ele havia caído, mas sem sucesso. Nada foi encontrado, apenas balões de hélio furados espalhados pelo oceano como os restos de uma festa que, infelizmente, terminou da pior forma possível. Aqui no mar, o trabalho dos bombeiros voluntários tem sido buscar até onde a vista alcança algum vestígio do padre Adelir de Carli. A essa altura, todo mundo já sabia que as chances de o padre voador ser encontrado com vida eram praticamente zero. E foi só no dia 4 de julho de 2008, quase 3 meses depois, que veio a confirmação mais dura. Parte do corpo do padre foi localizada. A metade inferior de Adelir de Carli flutuava em alto mar, a cerca de 100 quilômetros de Macaé, no litoral do Rio de Janeiro. De acordo com o IML, os restos mortais encontrados foram apenas uma ossada da cintura para baixo, da região pubiana e das pernas, totalmente em decomposição e com fragmentos de tecidos. Segundo a Polícia Civil, Adelir caiu no mar e morreu por hipotermia, e assim terminava a história de um homem extremamente ousado, talvez imprudente, mas que perdeu a vida defendendo uma causa na qual ele acreditava profundamente. O mais curioso é que em momento algum, nos registros, nos sites, nas reportagens da época, se fala sobre a metade superior do corpo do padre, que simplesmente desapareceu. Não há sequer hipóteses levantadas sobre o destino dessa parte. Se foi consumida por algum animal, se houve desmembramento por algum outro motivo. Não existem teorias oficiais, não há suspeitas levantadas e nem explicações mais detalhadas. Eu, pelo menos, não encontrei. Esse detalhe acabou ficando em silêncio, como se nunca tivesse sido questionado. Para mim, olhando o caso, a hipótese mais provável que eu levanto é que algum animal necrófago, talvez algum tubarão, tenha comido parte do corpo dele e restado então só essa metade inferior. Ainda naquele mesmo ano, o Adelir acabou recebendo o prêmio Darwin, em homenagem irônica, concedida a mortes causadas por erros considerados absurdos. Enfim, o Adelir ele tinha uma causa e, como deu para ver ao longo da história, era um cara bastante ativo na comunidade onde vivia, ali no Paraná. Mas para a grande maioria do povo brasileiro, ele acabou ficando conhecido apenas como uma espécie de folclore, alguém que tomou uma decisão longe de ser a mais inteligente do mundo. Muitas vezes ele virou piada. Quem nunca ouviu uma frase tipo, esse cara é mais louco que o padre do balão? Ele foi completamente louco? Foi, no mínimo, irresponsável? Com certeza, mas o que muita gente ignora é esse outro lado da história, um lado mais dramático, não é? Um lado mais sombrio. E o fato é que, mais de 17 anos depois do acontecido, a pergunta ainda permanece no ar. Foi loucura, foi fé ou foi o preço pago por tentar chamar a atenção demais? Talvez a gente nunca saiba, mas a verdade é que o padre do balão se tornou imortal.